Som, 1, 2, som, 1, 2, som. Atenção, senhores clientes. Se houver alguma Que a paz do Senhor Jesus possa cuidar do coração neste dia de hoje. Boa tarde. espalhadas pela loja. A palavra do Senhor Jesus Cristo vai ser pregada, o Evangelho de Cristo Jesus. É uma ordenança do mestre dos mestres. 16, versículo 15. Ide por todo este mundo e pregai o Evangelho. Cristo deu uma ordem para anunciar as boas novas, a nova notícia. Uma boa notícia, e essa notícia é no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Que Deus Pai amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho, unigênito, primogênito, para que todos aqueles não pereçam, não sejam, mas que obtenha a vida eterna. Aquele que crê será salvo. Quem não crê já está condenado, pois os homens, a humanidade, homens no plural, no sentido adâmico, no sentido sociológico, no sentido falando da humanidade, os homens e as mulheres amaram mais as trevas não querem vir para a luz para que as suas obras não sejam manifestas. Muitos não querem vir para a luz para que aquilo que é feito no oculto é vergonhoso ou venha ser. Muitos rejeitando a Cristo não vêm para a sua maravilhosa luz, para que não seja reprovado por este mundo, para que não seja reprovado pela luz salvífica de Cristo Jesus. Amaram mais as trevas do que a luz e não querem vir para a luz para que não venha a ser manifesto. Vamos, irmão João. Cristo veio para os 7 tipos de amor segundo os gregos. Há um amor que é muito conhecido como Eros. É uma palavra em grego. Há uma palavra chamada amor incondicional que vem do grego que significa amor ágape. O amor ágape é diferente do amor Eros. O amor ágape é diferente do amor hoje. O amor ágape é diferente do amor terráqueo. Este amor ágape se entregando na cruz do Calvário por mim e por você. Cristo se entregou naquela cruz do Calvário de restauração, que tivesse a oportunidade de renovação, que tivesse uma esperança sólida, não uma esperança morta. Você coloca a esperança no homem e na mulher, é uma expectativa falha que vai te levar à frustração. Você vai se frustrar se colocar sua esperança em homem. Você vai se frustrar se colocar a sua esperança aqui na terra. Este amor ágape, o amor incondicional, o amor de Deus, a qual se entregou naquela cruz do Calvário para salvar o ladrão, para salvar o assassino,
para salvar um prostituto e prostituto, um adulto e adulta. Ele veio para salvar, perdoar os pecadores. Todo pecado tem perdão. Você pode ser o mais miserável da terra. Isso perdoa. Mesmo que as pessoas, a sociedade, a família não te perdoa. Se você se arrepende de todo o seu coração, isso perdoa. Aleluia. Isso é maravilhoso. O perdão que vem do céu, o perdão que vem de Deus. Só tem um perdão, só tem um pecado que não há perdão. Só tem um pecado que não existe perdão. É a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Mateus capítulo 2, versículo 30, versículo 31 e o versículo 32. Todo pecado há de ser perdoado. Mas o pecado contra o Espírito Santo de Deus não há perdão. Está pregando, está tendo curas, libertações que se abrem do diabo. Aquele não é Deus, é demônio. Cuidado! Os fariseus falaram a mesma coisa com Jesus. Ele expulsa demônios em nome do príncipe dos demônios, o Beelzebul. E Cristo falou: todo pecado pode ser perdoado, menos a blasfêmia contra o Espírito de Deus. E o que é a blasfêmia, pregador? A blasfêmia é você tendo a consciência que aquilo é Deus, o que está fazendo através do homem e da mulher de Deus é o Espírito da verdade, e você atribui esses atributos, essa obra, ao Espírito das trevas. Você tendo a consciência, sabendo que é Deus fazendo, mas o orgulho do homem é tão profundo e nervoso, o homem é tão soberbo e começa a dizer: não é Deus. Mesmo que é Deus, ele diz: não é Deus, e diz que é o diabo. É blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito de Deus é Cristo ressuscitar o morto, é Cristo curar os enfermos, é Cristo libertar o homem de demônios, e você atribuir dizendo: isso não é Cristo, isso é Satanás. É blasfêmia contra o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia, Senhor. João capítulo 5, versículo 24. E vai dizer o seguinte: eu afirmo a vocês, isto é verdade. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que enviou, tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Aquele que ouve, crê nas palavras de Cristo Jesus, aleluia, não verá essa morte, não será julgado, mas será arrebatado. Não será julgado, e se tiver morto, será ressuscitado, recebendo o corpo glorificado e reinará com Cristo a vida eterna. Aleluia. Aleluia, Jesus. Assim como João Batista pode cortar o meu pescoço, assim como o apóstolo Pedro pode crucificar eu de cabeça para baixo, assim como o diácono Estevão pode me apedrejar até a morte, porque eu saí dessa vida, não passarei pela morte, mas sim pela outra vida. Aleluia! Entrando na vida eterna. Aleluia, Espírito da verdade. João capítulo 5, versículo 25. Eu afirmo vocês
Isso é verdade. Vem a hora, e ela já chegou, em que os mortos vão ouvir a voz do Filho de Deus, Cristo Jesus. E os que ouvirem viverão. Em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 4, versículo 5 e o versículo 6, falará do reino milenar, os 1000 anos com Cristo Jesus. Mas haverá duas ressurreições. Aleluia. A primeira ressurreição diz que aqueles que creem no Todo-Poderoso Cristo Jesus, o Salvador dos pecadores, o coração aquebrantado e contrito. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. Quando eu estava tendo mais de 50 overdoses, não foi o ser humano que foi lá me ajudar. Não. Quando eu estava embriagado naquela vida de alcoolismo, caído pelas ruas de São Paulo, não foi o homem que foi estender a mão. Não. Quando eu tive overdose naquele hospital, várias vezes hospitais de São Paulo, a Lapa me conhece, de tanta overdose, não foi o homem, mas foi Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Sou regra. Verdade. Vai pra cadeia, sai da cadeia. E eu querem resolver com a própria força, a justiça própria. Cristo vai dizer em sua palavra, a justiça do homem e da mulher não passa do trapo de imundícia. Querem fazer com as próprias forças. Os homens, os cientistas querem explicar a Deus, mas Deus não se revela aos soberbos avarentos. Ele revela seus segredos aos simples e humildes, de coração contrito. Aleluia! Os homens estão dizendo que o homem veio do macaco, mas Cristo diz na sua palavra: eu fiz do pó da terra, em suas narinas soprei o fôlego de vida, e te tornei alma vivente, corpo, alma, tendo espírito. Os homens vão dizer que a terra tem 4,6 trilhões de anos, e que o ser humano veio do ventre de macaco. E por que Charles Darwin, quando foi dizer o evolucionismo, os macacos pararam de evoluir? Ele já ficou pra isso. Aleluia. Os homens tentam explicar a Deus através das estrelas e astrologia. Os homens tentam explicar a Deus, mas Cristo se revela aos simples. Cristo se revela aos humildes. Marcos capítulo 2, versículo 17. Eu não vim para o são, porque o são não necessita de médico. Eu vim para os doentes, os pecadores, os enfermos. Aleluia! Cristo não veio para o soberbo de nariz empinado. Ele vai dizer: eu dou graça aos humildes, eu chego até os humildes, mas eu resisto o soberbo, o avarento, o orgulhoso, o hipócrita. João capítulo 8. Havia uma mulher que foi pega no ato de adultério. Só pegaram a mulher, porque não pegaram o homem que estava adulterando com aquela mulher. Levaram até o Senhor Jesus Cristo. Mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério, estava adulterando. Jesus, como é simples, com seu amor incondicional, começou a escrever a lei. E ele disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas por que Cristo disse isso? Porque aqueles hipócritas estavam errando também, e eles estavam querendo tirar o cisco do olho daquela mulher, sendo que não tirou a trave, a coluna que estava no seu olho. Hipocrisia, querer exortar, chamar atenção de uma pessoa, sendo que faz a mesma coisa, hipócrita. Jesus disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E começou a se afastar dos menores aos maiores, e dos mais velhos aos mais novos. E Cristo disse: mulher, cadê os seus acusadores? Não estão aqui, mestre.
Cristo disse: vai e não peques mais. Cristo dá oportunidade para as pessoas sair do vício. Cristo dá oportunidade para as pessoas sair das mãos de Satanás. Cristo dá oportunidade das pessoas. Ele chega a destruir o casamento. Ele chega a destruir a vida dos filhos. Ele chega a destruir a vida dos pais. Ele chega a destruir a família. E Cristo vai dizer Apocalipse capítulo 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Estarei com ele para todo sempre. A porta é o coração do ser humano. A porta é a consciência do ser humano. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não se conforme com este mundo, mas tem uma renovação, uma mudança no seu entendimento, para que possa experimentar e desfrutar qual é a boa e a perfeita vontade de Deus. Como iremos desfrutar da boa vontade de Deus ficando o dia todo assistindo futebol? Como iremos desfrutar da boa vontade de Deus se embriagando, se drogando dia e noite? Como iremos desfrutar da perfeita vontade de Deus? Encher a consciência de Big Brother, a fazenda. O que iremos adquirir com isso? O que irá ganhar com o entretenimento? Que mudança vai trazer no seu caráter? Que mudança vai trazer em sua vida? Que mudança vai trazer na sua família? Livro de Tiago, capítulo 1. Aleluia, Espírito da verdade, Rei da glória. Pois bem, Tiago, capítulo 1, versículo 14. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios falsos. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando está maduro, produz a morte. As pessoas sempre irão ser tentadas. Ainda mais o cristão sempre será tentado. Porém, quando é arrastado pela sedução dos pecados, é seduzido, é porque já estava gerando na sua consciência pecado. Quando é seduzido, os seus maus desejos foi concebido, foi gerado, se tornou manifesto, nasceu por conta dos maus desejos. O homem foi tentado, a mulher é tentada e seduzido. E depois que nascido, depois que foi gerado este pecado, o pecado produz a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito da vida eterna é Jesus. A vida eterna é de graça. A salvação é de graça. Aleluia, o reino celeste é de graça. O inferno você tem que pagar para entrar. Você tem que pagar para ser condenado. O salário do pecado é a morte. O patrão do pecado uma hora vem cobrar. O patrão do pecado uma hora vem cobrar essa fatura. E esta fatura é a segunda morte. A morte eterna. Mas a salvação é de
de graça. Cristo disse, Mateus capítulo 11, versículo 28, versículo 29, versículo 30. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que é suave, eu darei descanso para vossas almas. É de graça, é de graça. Mateus capítulo 16, versículo 24. Quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, pega a tua cruz e siga-me. Efésios capítulo 2, versículo 8, versículo 9. A salvação é de graça, não é por obras, para que o homem e a mulher não venham se gloriar e empinar o seu nariz. É de graça a salvação. Lamentações capítulo 3, versículo 29. Cai com a boca no pó e talvez assim haverá esperança. Haverá esperança se o homem se prostrar com a boca no pó, no chão, ao invés de ficar se prostrando para a Anitta, ao invés de ficar se prostrando para Neymar, ao invés de ficar se prostrando para Lula, ao invés de ficar se prostrando para Bolsonaro, se proste para Jesus, que aquela verdadeira esperança não lhe trará frustração. Cristo Jesus. Aleluia! Foi Cristo que me livrou do laço da morte. Foi Cristo que me livrou das balas perdidas. Foi Cristo que me livrou das overdoses. Não foi clínica de reabilitação. Foi Cristo que me livrou do alcoolismo. Foi Cristo que me livrou da depressão. Foi Cristo Jesus. Aleluia! O médico dos médicos. Foi Cristo que curou minha mãe do câncer. Foi Cristo que curou minha irmã do câncer de mama. Cristo Jesus. Não foi homem, foi Cristo. Aleluia. O acesso está de graça. O véu foi rasgado. Você tem livre acesso ao trono de Deus. Mas os seus desejos carnais, os seus desejos terrenos, vai te afastando cada vez mais de Deus. Você está ocupando a sua alma com bens materiais. Você está ocupando a sua alma com os prazeres da terra. Você está ocupando a sua alma com o entretenimento. Cristo quer a alma com o Espírito Santo de Deus. Efésios capítulo 5. Paulo de Tarso vai dizer: e não vos embriagueis com vinho da contenda, mas enchei-vos por Espírito Santo. Não se embriagueis com álcool, e não se embriagueis com este mundo, mas se embriague do Espírito de Deus. O que as pessoas falam a seu respeito? Você tem sido bom exemplo para a sua família? Você tem sido um bom funcionário na sua empresa? Você tem sido exemplo para os seus vizinhos? O que as pessoas vão dizer a seu respeito? Elas vão dizer que você parece Cristo ou parece o Satanás? O que as pessoas irão dizer ao seu respeito? Cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Cristo quer aliviar, mas Cristo vai dizer através do seu servo Tiago: não sejais ouvintes, mas sejais praticantes. Tiago, capítulo 1. Versículo 22 em diante. E não se engane, não seja apenas ouvinte dessa mensagem, mas coloque na prática. Porque aquele que ouve essa mensagem e não coloca na prática é como uma pessoa que se olha no espelho e vê como é, dá uma boa olhada e depois vai embora e logo esquece a sua aparência. A pessoa que ouve a mensagem de Deus
ela não colocando na prática. É uma pessoa que vai se olhar no espelho. Ela é esquecendo, ou seja, esquecendo que é um pecador, esquecendo que tem que fugir do pecado, esquecendo que tem que viver prostrado nos pés de Deus. Esquece de se olhar. Muitas pessoas esquecem de fazer uma autoanálise. E muitas pessoas olhando no espelho não quer tirar certas manchas das suas vestes, não quer tirar certas manchas da sua alma, não quer renunciar a certos pecados. A lei de Deus é perfeita. A lei de Deus foi criada para livrar os homens do inferno, para livrar as mulheres do inferno. Mas o ser humano está pagando para ser lançado no inferno. Nem o inferno é de graça, mas o céu é de graça. Mas até cobra para condenar as pessoas. O patrão do pecado cobra para condenar as pessoas. Já o céu é de graça. Aleluia. A salvação é grátis. Renunciando a si mesmo, renunciando o pecado, renunciando a ideologia deste mundo, renunciando a filosofia mundana, renunciando a filosofia sociológica, para ficar com a filosofia celestial, a sabedoria eterna, o conhecimento divino, o pão da vida, a água celestial, o pão que desce do céu, a água que dá na rocha, aleluia, o pão vivo que desceu do céu. O vosso pai comeu no maná no deserto e morreu, mas o meu pai vos enviou o verdadeiro pão do céu, e este pão é Jesus. Este pão é Jesus. É um povo fome de pão e de água, e não será uma comida metafísica, materialista, não, não, não. O povo sentirá fome de Deus, porém os crentes sairão da terra, o Espírito Santo sairá da terra, o arrebatamento em massa universal vai começar, a igreja sairá da terra, e correrão do lado para o outro. Cadê aquele louco? Cadê aquela louca? Não está aqui. Os crentes subiu no arrebatamento, os crentes que falaram do arrebatamento. Jesus Cristo está vindo buscar o povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Aleluia! Ah, mas Jesus é muito careta. Só entra no céu sendo careta. Zeca Pagodinho uma vez, ele falou o seguinte, Zeca Pagodinho: eu não me dou bem não lá no céu, tô assim, com 2 pajares, eu não dou certo lá no céu não, fica ali, voando, andando com os anjos, não, não, o meu negócio é tomar cachaceira lá no céu. Teve um rapaz, um transexual, que deu uma entrevista, e ele disse: eu prefiro ir para o inferno do que ver mais os delicianos. As pessoas não têm consciência do que é o inferno, porque não pede para Deus te mostrar. Se você não se converte na hora, pede para ver o Satanás, para ver se você não se converte na hora. Pede para Deus te mostrar os demônios que estão aqui em volta. Pede para Deus abrir a sua visão espiritual, para ver se você não se converte na hora, para ver se não larga, para ver se você não larga essa maconha, essa cachaça, essa droga, para ver se não vai largar esse amante, para ver se não vai deixar essa prostituição. Pede para Deus te mostrar. É na hora você se converte, na hora você rende, dá toda a sua vida para Cristo. O inferno não foi criado para a humanidade. Aleluia! A condenação foi criada para Satanás e os seus anjos caídos. Cristo quer fornecer a salvação para o pecador. Cristo quer fornecer
a solução para a humanidade. Mas a humanidade está ocupada. É lutando a gramática portuguesa. É lutando com o movimento. É binário, não binário, é trans, é gênero não sei o quê. É gênero não sei. Estão trocando os valores éticos, tradicional, familiar, por doutrinas de demônios. Agora, a criança nasceu, não pode dizer que é menino ou menina. A criança vai decidir. É menino. Satanás não está brincando. Cuidado com as suas crianças nas escolas, que está ensinando doutrina de Satanás. Está ensinando os menininhos a ser menina. Nas escolas está ensinando as menininhas a ser menino. Estão tentando deturpar a imagem da criança. Satanás está tentando mudar a consciência da criança, corrompendo através das crianças. Cuidado, onde seu filho está estudando. Busque pesquisar o que está ensinando nessas escolas. Cuidado com a docência, a pedagogia que está sendo lecionado para as vossas crianças. Não permita que Satanás venha corromper a infância. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo vai vir buscar a tua igreja. Jesus Cristo vai arrebatar o seu povo. Chegou o final de ano, as pessoas estão preocupadas com o que vão beber, o que vão comer. As pessoas estão preocupadas com o que ceia e como vai fazer a ceia. Está preocupado com a roupa nova que vai vestir. Está preocupado com qual uísque, com marca de cerveja vai comprar. Está preocupado em festejar, mas não se preocupa de como está o estado de sua alma. Não se preocupa se vai passar deste ano para o outro. Não se preocupa com a salvação. Você já parou para analisar se você vai passar para 2024? Você parou para analisar, fez uma autópsia, fez um raio-x, um exame, um check-up completo de como está a sua vida com Deus, de como está o seu caráter. Está pensando em festejar, está pensando em tantas coisas, mas está esquecendo do principal, que é a alma, a salvação. Cuidado! Ano passado perdi muitos colegas por causa de droga. Não quiseram ouvir o evangelho. Tá bom, pregador, tá bom, mas já sabe. Morreu de overdose, outro foi matado por polícia, outro morreu de acidente, e estava tudo drogado e bêbado. Não chegaram até 2023. Estão preocupados com festa. Se houver alguma dúvida no preço do Estão preocupados. Eu estava vendo um artigo, uma notícia no jornal, que essa geração é a pior. Foram pro Enem, os portões estavam fechados. Mas para ir no show de um artista, fica 2 semanas acampado para ver o seu ídolo, o seu artista, a sua idolatria. Mas quando foi fazer a prova do Enem, os portões estavam fechados. Engraçado, para ver os cantores fica 2 semanas. 2 semanas acampado para poder ver o seu ídolo, a sua idolatria. Mas para ter uma profissão, para entrar numa faculdade, eles chegam de propósito atrasado. Os portões do Enem estavam fechados. É lastimável, é triste essa juventude deste século, na sua grande maioria, que não pode ser generalizado, mas na sua grande maioria não querem trabalhar, não querem estudar, não querem se aperfeiçoar, querem ficar tomando todinho, mescal, mingau e ficar no videogame ou na Netflix, ou no PC, ou nas baladas. Aí quando é parado pela polícia, cheio de droga,
com armas rivais, eu sou de menor. Aí agora estamos de coitado, fazendo filho com 15, 16, 17 anos, não busca trabalhar, estudar, ser uma referência, ser um exemplo para a sociedade. É triste o que está acontecendo com este mundo. É filho batendo pai, é genro batendo sogra. Cristo está voltando. Este mundo será destruído com fogo, fumaça e enxofre. Que venha, o seu nome está escrito no livro da vida, para que não venha ser condenado com este mundo. Aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito de Deus está dizendo aos moradores da terra. Arrependa-se dos seus pecados, peça perdão a Deus e pare de viver essa vida sem vergonha, devassa. Pare de viver para o pecado, porque se você morrer assim, você vai ser lançado no inferno, e Cristo não quer isso para a humanidade. Se você morrer nesse pecado, neste vício, nessa vida pecaminosa, você será lançado no inferno. Deus não terá ninguém por inocente naquele grande dia. Não terá ninguém por inocente. Não, você ouviu a mensagem, você ouviu a pregação, você não quis se arrepender, você não quis a salvação, você não quis mudar de vida. Não terá ninguém naquele dia por inocente. Serão julgados segundo as suas obras que fez aqui na terra. Serão julgados segundo os vossos pecados, a qual não quiseram se arrepender e se converter. Aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito de Deus está dizendo aos moradores da terra. Aleluia, Jesus. Nossa, tá muito quente.